Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos, sextou, glória a Deus, hein? Capítulo 5, estamos no capítulo 5 de João, esse canal onde você lê um capítulo da Bíblia por dia e vai para o seu dia, para o seu final de semana de uma maneira muito mais, como é que se diz? Pronta, preparada para os desafios, também para se alegrar, para fazer a coisa certa, para, enfim, viver da maneira que Deus quer que você viva, para conquistar, né, todas as promessas, os planos que Deus tem a seu respeito, da sua casa. Então é isso. Então este canal você tem essa companhia e tem esse propósito, esse objetivo da gente, né? Esse capítulo, ai gente, João, o livro profundo, né, gente? Ele mexe comigo em tudo. Todos os capítulos, todo dia, parece que, tudo mexe dentro de mim. E eu tô lendo um livro que, vem de encontro, assim, enfim, mas não é o momento de falar. Talvez eu fale mais tarde pelo meu Instagram, e se você não segue lá, vou deixar aqui na descrição. E é isso, vamos começar orando e aí a gente parte para a leitura para não perder tempo e extrair o máximo aqui. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais uma semana, Deus, por concluí-la em Tua presença, com as Tuas promessas feitas, por Tuas promessas feitas para nós, estamos vivendo, buscando alcançá-las, buscando que a nossa vida Te agrade, que nós sejamos como bom perfume, subindo como aroma suave às narinas do Senhor, buscando também cumprir aquilo que Jesus nos deixou como exemplo. Muito obrigada pela vinda do Seu Filho, por Ele nos salvar, nos perdoar e reservar um espaço para nós junto de Ti. E em nome de Jesus, nos ajude a viver a nossa vida de tal forma que alcancemos tudo isso no céu, na terra. E Te pedimos pela leitura deste capítulo de hoje, fala conosco, move tudo em nós. É o que oramos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém? Bora, vai dizer assim: depois disso houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando o anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: "Você quer ficar curado?" Ele respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim." Então Jesus disse: "Levante-se, pegue a sua cama e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso, os líderes judeus disseram a ele: "Hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia." Ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua cama e ande." Eles perguntaram: "Quem é o homem que mandou você fazer isso?" Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: "Escute, você agora está curado, não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior." O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus.
Então eles começaram a perseguir Jesus porque ele havia feito essa cura no sábado. Então Jesus disse a eles: o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo, pois além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se assim igual a Deus. Então Jesus disse a ele: eu afirmo a vocês que isto é verdade, o filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que está fazendo, e vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas, e vocês vão ficar admirados. Porque assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, assim também o Filho dá a vida aos que Ele quer. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeitam o Pai. Quem não respeita o Filho também não respeita o Pai que o enviou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. E ele deu ao Filho autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Jesus continuou a falar a eles, e ele disse: eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a favor de mim mesmo, então o que digo não tem valor. Mas existe outro que testemunha a meu favor, e eu sei que o que ele diz a respeito de mim é verdade. Vocês mandaram fazer perguntas a João e o testemunho que ele deu é verdadeiro. Eu não preciso que ninguém dê testemunho a meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lamparina que estava acesa e brilhava, e por algum tempo vocês se alegraram com a luz dele. Mas eu tenho um testemunho a meu favor ainda mais forte do que o que João deu. São as coisas que eu faço, as coisas os quais o Pai me mandou fazer. Elas dão testemunho a favor de mim, e provam que o Pai me enviou. Também o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram o seu rosto. As palavras dele não estão no coração de vocês, porque vocês não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho a meu favor, mas vocês não querem vir para mim a fim de ter vida. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Quanto a vocês, eu os conheço e sei que não amam a Deus com sinceridade. Eu vim com a autoridade do meu Pai e vocês não me recebem. Quando alguém vem com a sua própria autoridade, esse vocês recebem. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar? Não pensem que sou eu que vou acusá-los diante do Pai. Quem vai acusá-los é Moisés, que é aquele em quem vocês confiam. Se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim, pois ele escreveu a meu respeito, mas se vocês não acreditam no que ele escreveu, como vão acreditar no que eu digo? Gente, o capítulo todo é importante, o capítulo todo ele faz algo se revirar dentro da gente. Se isso ainda não está acontecendo com você, fica aqui, acompanha, porque meu cabelo tá difícil hoje. Porque a minha intenção aqui é essa, sabe? É passar a mesma coisa que gera dentro de mim, lendo essas coisas, e isso nos move para uma ação, sabe?
Então, essa primeira parte aqui do tanque de Betesda é importantíssima, mas enquanto eu lia, eu senti da gente focar aqui nessa próxima parte que vai falar sobre essa autoridade que o filho tem sobre as coisas. Então vai dizer, deixa eu ver aqui o ponto que me chamou a atenção. Eu tô com um bolo no estômago, um nó na garganta. Sério, velho. Caraca. Porque assim como o Pai ressuscita, né? O pai não julga, eu quero começar por aqui, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeitam o Pai. Quem não respeita o Filho, também não respeita o Pai que o enviou. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Tá, é aqui mesmo. Então, vai começar dizendo... Alguns dias atrás a gente leu, não sei se em João ou se em Lucas, a gente leu assim, que Deus enviou o seu Filho, foi em João 3,16 ou 3,15, 3,17 por aí. O Pai enviou o Filho não para julgar, mas para salvar em todos aqueles que nele creem. E aqui Jesus vai colocar o seguinte: o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar. A intenção de Deus não é te julgar. A intenção de Deus nunca foi te condenar, não é te condenar. Não é apontar o dedo o tempo todo para você. Não é falar, sabe, apontar os seus erros. É mostrar, porque todo mundo tá errado, todo mundo tem erro, todo mundo peca, todo mundo carece da graça de Deus. Lasquei, peraí. Erros de gravação. Continuando, então a vontade do Pai não é julgar. A vontade do Pai é que você seja salvo. A gente vê nesse tanque de Betesda, Jesus se dirigindo até esse moço, porque ele sabia de tudo que se passava na vida desse moço. O filme The Chosen, eu morro de chorar nessa parte. Eu não assisto muito filme The Chosen, mas volta e meia eu comento aqui sobre as partes que eu já assisti. Eu acho que eu assisti a primeira temporada, enfim. Umas temporadas, as últimas eu não assisti mais, enfim. Mas realmente o filme The Chosen, nessa parte, cara, ele vira e ele fala assim, ele chega perto desse homem e ele vira e ele fala assim: você quer ser curado? E ele vira e ele fala assim: eu tô aqui, não sei o que, não tem ninguém pra me colocar lá nas águas e isso e aquilo. E Jesus olha: eu tô aqui faz muito tempo. Não, como é que é? Não vou lembrar, putz grila. Não sei, só sei que Jesus olha pra dentro do olho dele e fala assim: você tá sofrendo há tempo demais. Ou você tá aqui mais do que deveria estar, mais tempo do que deveria estar, enfim. Eu não lembro exatamente, mas é mais ou menos assim, é uma coisa assim, cara, nem você sabe o que você tá passando isso há tanto tempo, sabe? E aí Jesus vai lá e ele... Se aquilo é uma providência de Deus, se aquilo é uma forma que as pessoas, que aconteceu para as pessoas crerem em um movimento, em uma cura, e de fato acontecia a cura milagrosa, tá tudo bem. Não sabemos se é Deus, se é uma superstição, o fato é que parece que dava certo. Mas Jesus não está preso a esses mandamentos, não está preso, Jesus não está preso a nada, a gravidade a nada, não tem nada que prenda Jesus. Então ele vira e ele cura aquele homem, e ele some, e aí aqueles mestres da lei viram e falam: o que você está fazendo? Os homens nunca foi ali ajudar aquele homem, que o homem era paralítico, claro que ele não ia conseguir chegar na frente de ninguém nunca chegou e falou assim: calma, a gente vai te ajudar. Não, eles nunca fizeram isso. Mas na hora que aquele homem sai andando, eles viram e falam: ei, meu filho, tá doido? Você tava paralítico, mas agora você tá pecando. Para. E aí, gente, tem toda a explicação aqui, que não era
permitido carregar uma carga ao final de semana, mas era carregar uma carga como meio de trabalho, como meio de produção, enfim, tá lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 21. E eu quero finalizar falando que, e aí aquele homem vira e ele fala, mas o homem, e que homem que é? E ele não sabia porque o homem já tinha sumido. Mas depois ele descobre que é Jesus. Jesus vira e fala para ele, ei, você tá curado, né? Cuidado para que não te suceda coisa pior. Escute, você agora está curado. Não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. Sabe qual é a primeira coisa que ele faz depois de ver que foi Jesus que o curou? Ele vai lá nos líderes e fala, foi Jesus que me curou. Jesus não estava condenando ele ali, mas Jesus estava falando, eu te conheço, eu conheço o seu passado também. Nós não conhecemos, mas Jesus conhecia. E aí esses líderes começam a ir atrás de Jesus, sabendo, né, tentando ali ainda mais, buscando matá-lo, buscando uma forma de condená-lo, por causa das coisas que ele fazia. Então é isso. E eu comecei falando uma coisa e talvez eu não sei se linkou, mas o meu tempo já acabou. Mas é isso, sabe, gente? Deus não veio para julgar. Deus veio para te amar em primeiro lugar, mas as suas próprias ações às vezes vão te condenar, sabe? Às vezes você está recebendo graça em cima de graça, misericórdia em cima de misericórdia e... enfim, é isso. Bom final de semana, amanhã nós não temos live, até domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau.